Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Hoje temos uma matéria muito interessante que está saindo hoje, 15 de agosto, no Breaking Israel News. Que houve a queima de uma novilha para testar a quantidade de cinzas que ela produzirá. A manchete do Breaking Israel News fala da queima de uma novilha vermelha, mas não foi uma novilha vermelha que foi queimada. Foi uma novilha até doente para fazer esse experimento. Mas vamos lembrar de onde vem essa história da queima da novilha vermelha. O capítulo 19 do livro de Números dá uma descrição detalhada do mandamento, lá na Torá, da queima da novilha vermelha e a subsequente mistura com a água com o propósito de aspergir sobre os judeus como meio de purificação ritual, inclusive do contato com um corpo morto. Apesar da descrição bíblica sobre a novilha vermelha na Torá, é considerada a mais enigmática de todos os mandamentos bíblicos. A novilha vermelha é essencial para a restauração do serviço do templo. Ou seja, mesmo que o templo estivesse hoje construído, nada se poderia fazer se não tivesse as cinzas da novilha vermelha, porque ela é que vai purificar a água, os utensílios, as vestimentas. Então, se hoje o templo já estivesse construído, mas sem as cinzas da novilha vermelha, que eles já estão com a 10ª novilha, nada poderia ser feito. Então, na quarta-feira, ontem, 14 de agosto, um professor chamado Zohar Amar, professor do Departamento de Estudos da Terra de Israel, da Universidade Bar Ilan, relatou em uma conferência do próprio Instituto do Templo sobre seus estudos detalhados da prática de restabelecer o mandamento da Torá sobre a novilha vermelha. O professor Amar esteve envolvido em várias áreas de pesquisas que ligam a Torá e a ciência. Sua abordagem é aproveitar as técnicas de pesquisa contemporâneas para estudos em estudos judaicos. A queima da novilha é um mandamento bíblico que foi realizado até o final do período do Segundo Templo, disse o professor Amar na conferência. Esta é uma cerimônia rara que acontece uma vez em várias gerações. E as cinzas foram usadas para preparar a água santificada, que concedeu a purificação ritual. Fontes históricas indicam que a prática da purificação usando as cinzas da novilha vermelha continuou até o começo do 4º século da nossa era cristã. Um dos modelos que foram usados para construir o programa experimental foi o rito de cremação, que é conduzido até hoje lá na Índia e no Nepal, explicou o professor Amar. O projeto de todo o experimento levou muitos meses e a implementação em si foi realizada longe dos olhos do público e da mídia. Somente depois de analisar os resultados tornou-se possível publicá-lo. No decorrer do experimento, todas as especificações mencionadas nas fontes foram reconstruídas, começando com a escavação de um lagar, um poço retangular, no qual a pira era construída de madeira seca, de pinheiros, carvalhos e figueiras. Para o propósito do experimento, selecionou-se uma novilha adulta doente da raça Balad, que prevalecia na antiga Israel, disse o professor Amar, enfatizando que a novilha usada no experimento não era vermelha. O processo de queima durou cerca de 9 horas e as cinzas da novilha, juntamente com a madeira usada para queimá-la, renderam várias dezenas de quilos de cinzas. Acontece que a quantidade de cinzas necessária para preparar a água ritual era uma quantidade diminuta espalhada sobre a água. Com base na quantidade de cinzas obtida, o investigador, o professor, propôs um modelo teórico para calcular quantos casos de aspersão da água
essa quantidade poderia realmente produzir. Este é um estudo inovador de significado histórico, porque não houve investigação sobre a implementação prática das leis da novilha vermelha desde a destruição do templo, ou seja, no ano 70, ano Domini. O experimento foi projetado para verificar a quantidade de cinzas produzidas e se seria suficiente para purificar todos os israelitas que vivem hoje. Com certeza, muitos estudos foram feitos em cima dessa queima aí, peso da ovelha, pelo, não se sabe. Eles é que conseguem discernir o que seria necessário sobre essa novilha que foi queimada. Mas uma coisa é certa, veja que é uma novidade agora a queima desta novilha para saber a quantidade de cinzas. E eles devem ter alguma coisa para discernir também as cinzas da madeira, da ovelha. Não sei se conseguem fazer isso, mas, como ele falou aqui, o professor Mar, não se tem estudos sobre isso. E eles agora estão enveredando nesse sentido. Então, esta é mais uma notícia muito interessante da queima de uma novilha que não foi vermelha, para saber quanto ela tem de cinzas, quanto ela resulta em cinzas. Então, esse é um passo grandioso para todo o ritualismo que vai acontecer lá dentro do terceiro templo. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.